Boa noite, gente. Vamos começar mais uma aula da nossa série Bereshit, aula de número 65. A gente vai fazer a maior série de aulas sobre Bereshit na internet. Mentira, já encontrei canal com mais de 110 aulas sobre Bereshit. Mas não sei, né? A gente está na 65. Se vocês gostam da aula, curte, compartilha, dá like, me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube, ativa o sininho e é isso aí. E o principal, vê as aulas, faz perguntas. Vamos começar. Está na aula 65, aula passada. O Poço foi o nome da aula, que a gente viu que Yaakov finalmente chegou no Poço, né? Saiu e foi para Haran, a terra de Bnei Kedem, dos filhos de Kedem, que a gente viu. E a gente viu toda a história dos pastores. E a gente viu também como nossos sábios eles trazem essa história por uma alusão. Tem várias explicações, a gente explicou lá passada o que significaria, ou Beit HaMikdash, ou a história do povo judeu no exílio, ou história em relação à divindade no mundo. Mas o que a gente viu é que é o primeiro contato de Yaakov com o resto da humanidade, tirando aquele núcleo familiar dele. Parece que ele vivia antes num estágio de... igual quando tem corona, né? Tipo, é tudo... tem um vírus à solta, então vamos viver dentro da nossa família, que é o único lugar seguro. Que é bem ou mal a forma que vários judeus vivem durante a galuta, né? No núcleo familiar, só com o povo, mas antigamente não tinha povo, era só a família. E é a primeira vez que ele está pronto para ir para o mundo. Não sei se ele está pronto, né? Ele se tentou... Na verdade, ele se sentiu... Tá balançado, tá ruim, né, a imagem aqui. Ele se sentiu pronto. Ficou 14 anos estudando em Ever, saiu da casa do seu pai, tem agora 87 anos, se eu não me engano. E ele chega em Haran pronto. E a ideia dele é o seguinte: o que eu preciso fazer no exílio? Porque Deus me fez ir para o exílio. Ele no meio tem um sonho, que Deus fala: estou contigo, eu vou te proteger. Você vai conseguir construir a casa de Israel, né? A sua casa, ter seus filhos no exílio, e depois que você consiga voltar para Israel, estarei te ajudando e te protegendo, tanto de Esav quanto de Lavano, que você vai encontrar. Yaakov chega então, e ele então entende: se eu estou no exílio, eu tenho uma missão, que finalmente eu saí de casa, e meu objetivo então é conseguir transmitir para o resto do mundo os valores que eu cultivei em casa. Não que o objetivo é somente o resto do mundo e tipo, esquece em casa, nunca mais vou voltar. Não é não é essa a questão. A questão é o seguinte: enquanto eu estou no exílio, eu tenho que lidar com as outras pessoas. E será que as pessoas que eu vou encontrar estão prontas para a mensagem que eu tenho a passar, que é a mensagem que a gente estudou, que vem de Yitzhak, que vem de Abraham e que vem de Ever, né? Que vem de Shem, que vem de Noah? A gente viu que é a mensagem da união. Então ele encontra os pastores, e a gente viu aula passada que tem um poço, que tem uma pedra muito grande, e eles não conseguem tirar porque precisava todo mundo junto tirar, que a pedra era muito pesada. E o Yaakov não entende nada. Porque vocês têm uma pedra pesada, todo mundo tira, no dia seguinte todo mundo bota de novo. E a gente viu que o objetivo que as pessoas tiravam, porque botavam de novo se era pesado, deixava sem pedra, ou botavam uma coisa leve, uma pedra leve, porque é uma pedra pesada. Então a gente viu que a ideia é que, na verdade, talvez tinha falta de água naquela cidade, e as pessoas, então, elas queriam usufruir da água, mas elas não queriam que isso fosse propriedade de uma pessoa, que a pessoa pudesse ir lá e tirar a água que quisesse. Então vamos fazer isso enquanto todo mundo está junto. Embora, se a gente não estudasse só superficialmente, a gente ia entender que essa ação é uma ação muito de união, né? Que as pessoas, elas cooperam para conseguir ter água, mas o fato delas botarem a pedra de novo no lugar quebra toda essa imagem, que na verdade não é uma união. E na verdade é um interesse em comum que as pessoas têm, e talvez o fato deles se unirem para conseguir resolver esse problema demonstra realmente a falta de união, a falta de confiança. Que só todo mundo junto, e aí a gente trabalha junto, faz o que precisa, mas sozinho, não. Então isso que Yaakov pergunta para os pastores. A gente viu. Ahai, meus irmãos, a primeira coisa: cadê a fraternidade? Menatá, até.
Vai o Meru, Meharana, a gente fala, não, a gente é de Haran, a gente falou ano passado, aquele mundo que Deus tem raiva do mundo, que é um mundo pessimista, que não tem esperança, que a gente veio aqui para sofrer, que a vida não é boa. Meharana, vai o Melachem, Medatem, Lavan, Benachor, vai o Yadano, mas vocês conhecem Lavan, Benachor? Ou seja, vocês conhecem a família do que veio Avraham? Ou seja, essa família que veio de Ever, né, do Ivri, que veio trazer a mensagem de união para aquela terra, tem algo a dizer. Vocês conhecem, ou seja, dentro da cultura de vocês existe essa filosofia também. Vocês aprendem na escola a mensagem de Lavan, Ben Nahor, que veio de Nahor, que veio da mesma família de Avraham, que é a mensagem de união, a princípio de paz. Eles falaram, Yadana, a gente conhece. E vocês estão em paz com ele? Ou seja, é uma mensagem talvez é uma mensagem de união, vocês reconhecem assim? Vai o Shalom, sim, é de união. Ou seja, quando Yaakov, ele entende que dentro dessa cidade existe uma cultura que sim possa ver alguma coisa boa dela, que bem ou mal já tem uma cultura antiga da família de Avraham impregnada dentro da cidade. Então tem por onde começar. Não precisa inventar a roda, não precisa começar do zero. Ou seja, tem como influenciar a cidade. A pergunta é, quem da cidade vai estar pronto para essa influência? Será que uma pessoa? Será que a cidade inteira? Será que parte? Vai o Meru. Não, vem depois, desculpa, vem o Meru Shalom. A gente está no capítulo 29, versículo 6. Vem Rachel Bito Abai Matzon. E eles falaram, veja, a Rachel, filha do Lavan, está vindo com o rebanho. Está vindo. Interessante que aqui Ba, o acento está da musicalidade, está na letra Aleph, na segunda letra, quer dizer que ela não veio ainda, ela está vindo com o rebanho. Ou seja, olha como é paz. Viu? A menina vem sozinha aqui com o rebanho. Antes você já viu uma pastora. E aqui a gente começa a ver a Rachel. Rachel é uma pastora, que é um pouco talvez diferente para a época. A gente vai encontrar isso na Torá, quando Moshe chega em Midian, encontra as filhas de Itró, em português de Jetró. Mas elas são 7. E Rachel é única. É muito diferente. 7 meninas juntas, trabalhando, e uma menina só. Então era uma menina trabalhando sozinha, que era pastora. Lá em Itró, os pastores estavam brigando com elas, né? Moshe teve que interferir. Aqui não. Aqui, a princípio, tem paz. Então está vendo com o rebanho. Interessante também que até então falaram que os pastores, eles são chamados aqui de cadê? Edreitzon. Não está falando que eles têm rebanho, eles têm Edreitzon, que seriam, então é um sinônimo de pasto, né? Grupos, Edarim seriam grupos de rebanho. Então são Adarim, são os grupos. Cada lugar tinha o seu grupo de rebanho. Aqui, quando a Torá vai falar de Rachel, ela fala que Ba Imatzon, ela vem com o rebanho. Também tem aqui, os sábios comentam, por alusão, que isso quer dizer, significar que todos os outros pastores, eles eram divididos em grupos. E quando os pastores falam, toda essa cultura que existe de Abraham está vindo a representante dela, que era Rachel, vindo com o rebanho, vem significar essa união, talvez, que não é Edreitzon, não é grupo de rebanho, ela está vindo com o rebanho. Vai Omer, 7, vai Omer, Renoda Yom Gadol. Então, quando Yaakov ele vê que está vindo a filha de Lavan, que é quem ele está procurando, né, a pedido da mãe, e também para casar, a pedido do pai, é ela. Recapitulando que eles sabem que o Lavan tem 2 filhas, né, a menor e a maior. Só recapitulando, está vindo uma delas. Então, quando ele entende que está vindo o Rachel, vamos ver o que ele vai falar para os pastores. Vai o dia ainda é grande. O que vocês estão parados aí? Vai trabalhar, não é momento, de vocês ficarem parados. Vão lá, dá água para o rebanho e vão embora.
A gente pode entender isso, ele não estava entendendo porque eles estavam parados, como a gente explicou lá passada. E tem uma segunda explicação interessante, que aqui é como se fosse quando ele viu que Rachel está vindo, ele falou assim, eu preciso achar uma forma para mandar eles embora. Ou seja, da partir que eu vejo que já tem Rachel, e eu posso trabalhar na Rachel para construir a esperança para a humanidade, com ela, que ela tem talvez uma cultura da mesma origem de Abraham, e eu vejo como se comportavam os pastores, eu acabo de entender que é melhor eu investir em Rachel do que nos pastores. Então, uma vez que ele já vê Rachel vindo, ele fala, vocês, por favor, vão lá pastorear. Tipo, não quero mais conversar com vocês. Tudo que eu quis conversar com vocês, já conversei. Já foi o suficiente as informações que vocês me deram, aquele pouco diálogo, que tudo que eu perguntei vocês me responderam com uma palavra só, basicamente. Então, vão embora. Que agora eu quero conversar com Rachel, que os comentários vão dizer porque ele expulsa os pastores e vai conversar por dois motivos. O primeiro motivo é que ele tinha medo que era uma pastora vindo sozinha. Ele não sabia como era aquela cultura. A priori não era uma cultura tão boa assim. Então ele tinha medo do que esses pastores iam fazer com a menina. Então falou, vai embora, que para deixar ela segura quando chegar. Essa é uma opinião. E segunda é que ele queria falar a sós com ele. Não queria falar na frente dos outros. Que seria uma conversa privada, particular, familiar, né? Então ele falou, vai embora, que agora, eu quero conversar sozinho com ela, não quero com o intermédio de vocês ou junto com vocês. Né? É um papo e não é uma conversa, nem um diálogo. No Jureu. 8. Vai o Meru. Lá no Hal. Aí eles respondem, porque a gente não está pastoreando, a gente não pode. Aí da Xera Suf Coladarim, vai Galu. E tá, até que junte todo mundo e consiga rodar todo mundo junto, a pedra, né? Do beber, do poço. Mial Piaber, da boca do poço. Vesquino Atson. E aí assim a gente vai dar de beber para o rebanho. Então, Odei no Medaberimam, enquanto ele ainda estava falando com os pastores, ou seja, não deu tempo de mandar eles embora, né? Ou seja, os pastores continuaram ainda, que não era a situação ideal que Yaakov pretendia, né? Odei no Medaberimam. 9. Verachel ba. Rachel chegou, porque agora o acento da musicalidade está no beit, senão no alef, quer dizer que ela já chegou. Então, interessante que no versículo 6 fala ba e significa está vindo, e no versículo 9 fala ba e significa e chegou, e veio, né? E Matzon, e ela chegou com o rebanho. Asher Leavia, que era do seu pai. Por quê? Kiroa ri, porque ela era pastora. Então, finalmente, encontra aqui uma pessoa que era pastora. A gente já sabe que o pastor era o trabalho de Abraham, vai ser o trabalho de Jacob, vai ser o trabalho de Moshe, vai ser a profissão de Davi, né? Pastores de rebanho. E também de Yitzhak. Agora, Yitzhak também ele era talvez mais agricultor, né? E vai ser também o trabalho dos filhos de Jacob, pastores de rebanho. E vai ser o trabalho dos judeus no Egito, que eles vão ser pastores e vão ficar na terra de Goshen, porque era bom para o pasto, e não comiam, os egípcios não comiam com os hebreus, porque os egípcios não comiam carne de animal, que era a idolatria do Egito. Então, o povo judeu é um povo de pastor, e Rahel era pastora. Quem é a exceção que não vai ser pastor, né? Yosef. Yosef não vai ser pastor, mas até agora Yosef ainda não nasceu, a gente não sabe disso. Então, enquanto ele ainda está falando, Rahel era pastora. Agora, por que Rahel era pastora? Por que não um servo de Lavan? Por que não o próprio Lavan? Por que não um filho de Lavan? Uma pergunta. Alguém sabe a resposta? Não? Então, há algumas respostas, né? Então, a primeira delas é o seguinte. Fala o Malbi. Ele fala que a Torá, ela veio contar pra gente, por essa história, como Hashem fez aparecer o par de alma gêmea, vamos dizer assim, de Yaakov no poço, né? Da mesma forma que Moshe. Mas que aconteceu na história para isso acontecer? Que Rahel precisou ser pastora. Mas por que Rahel era pastora?
Porque isso vem mostrar, de acordo com Malbim, que Lavan, ele era pobre. Não só ele era pobre, como não tinha ajudantes. Era só as filhas, Rachel e Leá. Então eles tinham só as filhas. Quando está escrito que a Rachel, que era uma menina sozinha, com um pasto, conseguia vir com Atzon, com todo o rebanho, quer dizer também que esse rebanho não era um rebanho grande. Era um rebanho pequenininho, né, enxuto. Que uma menina consegue trazer sozinho. Então quer dizer que, na verdade, Lavan não tinha muitos pertences, não era rico, não tinha escravos, não tinha servos e também não tinha filhos, só tinha filhas, Rachel e Leá. Então isso vai falar o Malbim. Então já que não tem quem trabalhar, você tem que ser as próprias filhas. Agora pergunta, por que não Leá? Por que sim Rachel? Então, deixa eu ver se é o Malbim que dá uma explicação dessa. O Malbim não toca nesse assunto, mas ele toca em outro assunto e fala, e a Torá vem contar como que vai fazer com que Yaakov enriqueça, né? Vamos entender que Yaakov vai acabar trabalhando para Lavan, e Lavan vai enriquecer muito, à custa de Yaakov. Que vai ser um dos motivos que Lavan vai querer manter Yaakov onde ele está. Né? Não volta para Israel, fica aqui, porque desde que você veio, eu comecei a prosperar, a gente vai ver que, inclusive, o Lavan vai ter filhos quando Yaakov aparece. Ou seja, a bênção não é só financeira, também é filhos, ou seja, em todos os campos da área, quando o tzadik está no seu campo, um justo está com você, a Shekhinah, a presença divina, também está, e as coisas começam a florescer e crescer e dar certo e vir bênçãos, né, brachot. O Ramban, Narmanides, ele vem explicar o seguinte, ele vai explicar o seguinte, que exatamente, ele vai falar igual o Malbim, que ela era a única pastora do rebanho de Lavan, então ela é a pastora, não tem outro, sim? E todos os dias, então, todo dia ela era pastora. E porque Leá não, aí o Ramban vai tocar nesse ponto, que, deixa eu ver, calma aí, que o Rambam vai dizer que Leá, a gente vai ver que tinha os olhos sensíveis, ou seja, que não podia pegar muito sol. Então ela não tinha esse ofício fora de casa, de trabalhar. Então, já que a Leá tinha algum problema físico que não permitia ela ser pastora, era só Arachê. Essa é uma ideia que o Ramban vai trazer. E outra que talvez a família de Lavan era uma família tzanua, recatada. E não era propício deixar a filha dele sozinha no meio dos pastores no trabalho. Até porque você não sabe o que vai acontecer, ainda mais imagina naquela época como os pastores se comportavam, o que deviam fazer com as meninas indefesas. Diferente de Itró, que o Itró ele era o sacerdote, ou seja, era a pessoa mais importante da cidade, e eram 7 juntas. Aqui é uma só. Né? Então, Leá, que já era mais velha, de acordo com o Ramban, então Leá era Gdola, era grande, ou seja, ela já era uma moça, vamos dizer assim. Então, ele falou, não, então Leá fica em casa. Rachel, que ainda é uma criança, que ainda não tem poderio, as pessoas não vão olhar estranho para ela, então seria uma segunda explicação, de acordo com o Ramban. Outra explicação que a gente vai ver que a palavra Roá, né? Pastora, no versículo 9, calma aí que eu me perdi. Isso. Roá são as mesmas letras da palavra areia, amigo, né? Eu já falei isso em alguma aula. Que exatamente, então ela é amiga, ou seja, quer dizer que a ideia, né, de a esperança de fraternidade no mundo vai vir de Rachel. Por isso que Yaakov então vai abandonar os pastores e falar, não, agora é só Rachel, porque Kireai, que ela é amiga, ela é a pessoa que pode trazer realmente essa ideia de fraternidade. Lembrando que a primeira coisa que Yaakov fala para os pastores é Ahai, meus irmãos. E depois ele manda eles embora quando ele chega e encontra a rei e fala Kiroai, que ela é amiga, ela é a pessoa fraterna. Toda essa fraternidade eu achei alguém compatível com as minhas ideias. E se eu achei alguém compatível, eu não preciso mais dos outros. Porque com ela, talvez, eu possa construir a base para influenciar o mundo inteiro.
Que essa então vai passar a ser o plano de Yaakov. Eu, junto com Rachel, não importa o que custar, eu vou me juntar com ela. Primeiro que eu tenho uma ordem do meu pai de casar, né? Segundo que ela carrega essas características que eu procuro. E terceiro que ela é da família. Ela é justamente uma das filhas. E o quarto motivo é que ela é menor. E eu sou o menor. Eu sou o filho pequeno. Esav é o filho grande. Ela é a filha pequena. A Leá é a filha grande. Ou seja, ela é minha alma gêmea. E a Leá é a alma gêmea do Esav. Então, por esse motivo, então eu quero me conectar com ela. Um outro motivo que Jacob vai querer se conectar com ela é que Leá, ela fica dentro de casa, por causa dos olhos, de acordo com a opinião que eu falei do Ramban. E a Rachel é aquela que trabalha, que bota a mão na massa, que vai para o campo. Lembra que o Ber estava na Sadê, no campo? Eu falei que o campo significa o campo de trabalho, de esforço. Então, que Rachel tinha as características de quem? De Esav, que era aquele que ia para fora de casa. Leá era muito mais parecida com Yaakov, que ficava dentro de casa. Quando vai dizer que a Rachel daqui a pouco, que a Rachel era formosa de aparência, de semblante, a questão física, a questão externa, tem muito a ver com as características de Esav. Que Esav, ele era peludo, né? Que é a ideia externa, como a gente falou nas aulas, quando a gente falou de Parashat Toldot. E quando fala que o Yaakov Istam Yoshev Ali, um homem ingênuo que ficava nas tendas, ou seja, ficava estudando, Leá tinha seus olhos tenros, sensíveis, profundos. Ou seja, o que é o olho? É a entrada da alma, ou seja, que era uma pessoa muito mais oculta, muito mais para dentro, que dentro dela, que era muito parecida com Yaakov. Então, quando Yaakov, ele vê as características de Rachel, e ele entende que ele ganhou as brahot materiais que deveriam ser de Esav, que Deus deu para ele, depois no sonho falou, e eu estou com você. E toda a missão que Yaakov agora, porque ele veio para o exílio para virar Israel, Yaakov, ele entende claramente, é com ela que eu tenho que me conectar, que ela é minha alma gêmea. O que significa alma gêmea? Não é aquela que é parecida, e sim é aquela que me completa. São as características que eu não tenho. E talvez com Rachel eu consiga virar Israel. Então, mais do que nunca, eu preciso agora de Rachel. Então, Kiroá é a explicação aqui. Outra explicação. Não, isso eu falei. Só ver se eu pular alguma coisa. Tá, falamos. Vamos para o próximo versículo. 10. Tem alguém aí na sala? Não. 10. Vai kasher a Yaakov et Rachel. Então é isso. Exatamente. Quando Yaakov ele viu Rachel, Bat Lavan, filha de Lavan, Ahi Imo, que é irmão da sua mãe, Ve'etzon Lavan, e também o rebanho do Lavan, Ahi Imo, que é irmão da sua mãe, aí ele vai tomar uma determinada atitude. Antes de entrar nessa determinada atitude, que vai ser bem interessante, esse versículo, essa primeira parte do Passuk, do versículo 10, está muito redundante. Quando viu, o Yaakov viu o Rachel. Tá, até então tudo bem. Bat Lavan, filha de Lavan. Acabou de dizer que a filha do Lavan, olha, era Rachel, filha de Lavan, tá vindo. Então, redundante. Irmão, que o Lavan é irmão da mãe, redundante. Já sabemos disso várias vezes. Veitatsoni, também o rebanho. Já acabou de falar que ela estava vindo com sono e ela era pastora. Então, está interessante que não é só quando Yaakov vê ela, vê também o rebanho. O rebanho também é importante nesse assunto. E aí vem dizer, a coisa mais redundante, que que o rebanho, Lavan Ahimo, é do Lavan. É óbvio que é do Lavan. Ahimo, e o Lavan, de novo, é irmão da sua mãe. Ou seja, vários termos redundantes para dizer que ela é filha de Lavan, que ele é irmão, e o rebanho, que também era irmão, tudo em relação à mãe. Então, o que a gente vai entender aqui? Que embora, superficialmente, pareça que tudo que vai ser dito aqui é algo que, daqui para frente, que Yaakov ficou apaixonado, que viu que ela era bonita, e aí quis beijar ela, e casou com ela, e vou trabalhar para você, que é amor à primeira vista, não é bem assim, tá? Não que não seja também verdade, talvez. Mas a ideia aqui, que o foco que a Torá quer dizer é o seguinte, não, o foco da paixão de Yaakov é que ela
era a filha de Lavan, irmão da sua mãe. Por quê? Porque é isso que o pai mandou ele. Por isso eu estou aqui. Meu pai me mandou com uma missão: casar com a filha do irmão da minha mãe. Então, isso que o versículo vem dizer. Quando ele entende, essa é a pessoa que eu tenho a ordem do meu pai de cumprir, de casar, aí é a fonte da paixão dele. A fonte da paixão dele está na mitzvah, na ordem do pai, de fazer o que o pai mandou ele fazer. E a ordem da mãe, que a mãe mandou o quê? Vai para a casa de Lavan que ele vai te proteger. Então, por isso que vem dizer o versículo, que ela era filha de Lavan e também irmão da mãe, que é a ordem da mãe e a ordem do pai. Que é Lavan, é a ordem da mãe, que o Lavan vai proteger, e que é irmão da mãe, é a ordem do pai, que fala casa com o irmão, com a filha do irmão da sua mãe. E o rebanho, aqui, talvez é a missão, que tem rebanho, ou seja, é um trabalho. Porque vamos recapitular que não só, como eu falei, Lavan era pobre, como mais miserável ainda, nesse momento da vida, é Yaakov. Yaakov chega miserável, sem um tostão no bolso, com um cajado da mão somente, com as roupas do corpo, falando para Deus, se você me der comida mínima, já tá bom. Ou seja, sem ter o que comer, não tinha travesseiro para dormir, dormia na pedra, nada, não tinha onde se hospedar, dormir no meio da pedra, no meio do campo, fez uma proteção para os animais, e ele não tinha dinheiro. Então ele falou, e também é pastora, talvez está aqui um trabalho que eu possa exercer, que a gente sabe que é bonito, a Torá com Derech Eretz, com Torá junto com o trabalho, como fala na Ética dos Pais, que todo aquele que tem Torá e não tem um trabalho, a Torá não fica de pé. Que é bonito, e a fé Torá em Derech Eretz, é bonito o trabalho junto com a Torá. Então tudo aquilo que eu quero trazer para o mundo e que eu preciso fazer, também é bonito com o trabalho, eu ganhar meu próprio pão e meu próprio sustento. Então assim Yaakov, ele entende. Então agora vamos continuar o versículo. Vaigash Yaakov se aproxima, Vaiagil, e ele revela o poço, Etaeven, Meal Pi Abeir, e ele revela a pedra que está na boca do poço, ou seja, aquela pedra pesada, que está escrito que todos os pastores se juntavam, para quê? Não está escrito para Vaiagil, para revelar, para destampar, e sim está escrito Vaigalelu, para rodar, ou seja, todo mundo junto rodava a pedra, que rodar é mais fácil, né? Você vai rodando, todo mundo tinha força para rodar a pedra e jogar para o lado. E assim conseguia pegar a água do poço. E aqui não está escrito que ele vai galer, que ele rodou a pedra. E sim vai aguer. Aguer quer dizer que ele tirou a pedra, sozinho. Mialo piabeer, sim? Vai achar que tatzon, e ele deu de beber para o rebanho do Lavan, Achimó, não do rebanho da Rahel, e sim o rebanho do Lavan, irmão da sua mãe. Esse é o foco. Olha, o rebanho que é do Lavan, é da minha família. Sim, vamos logo para o próximo versículo, que é o versículo polêmico, 11. Vaishak Yaakov le Rahel. E beijou Yaakov Rahel. Vaisá et kolo. Levantou sua voz, vaevk, e chorou. Ou seja, quando Yaakov ele vê que é a Rahel, filha de Lavan, irmão da mãe, ele toma uma série de atitudes. Ele se aproxima do poço, ele tira sozinho a pedra, ele dá de beber para todo o rebanho de Rahel, sim? Ele beija Rahel, levanta sua voz e chora. Por que isso tudo? E muito estranho. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Qual é a ideia? O Rashi começa. Vaigash Yaakov ve'agel, Yaakov ele se aproximou e revelou. Ele fala que Vaiagel revelou como um homem que tira uma tampa de uma garrafa. Ou seja, luft. Ou seja, facilmente. Sem nenhum esforço. Por quê? Por que ele fez isso? Por que sozinho? Por que não com todo mundo? Para ele mostrar que você não precisa esperar o resto. Não precisa estar todo mundo esperando a fraternidade. Eu tenho a força sozinho. Ao ver a Rahel de ter a iniciativa de revelar esse poço, que é tudo que a gente aludiu na aula passada e no início dessa aula da revisão, sozinho. Eu já tenho essa força. E eu, junto com o Rahel, conseguimos fazer isso sozinho para o mundo inteiro. Eu sozinho consigo dar água para todos vocês. E não é para mim, porque eu não vou beber água. E eu vou dar de beber. Então, isso que ele fez. Ele revelou o poço, e deu de beber
pro rebanho do filho de Lavan, pro outro, uma coisa altruísta. Relembrando o momento que o Eliezer, o servo de Abraham, vai para o mesmo lugar para encontrar a esposa do Yitzhak, do pai de Jacob, certo? E o sinal que ele entende que Rivka, Rebeca, é a pessoa realmente propícia para casar com Yitzhak, é que ela dá de beber para todo o rebanho, todos os camelos, no caso, de Eliezer. E aqui, Yaakov tem essas características da mãe, de Rivka. Ele revela aqui as mesmas características de Rivka no mesmo lugar. Talvez ele conhecia essa história, certo? E o ato dele estar dando de beber para o rebanho de Lavan, talvez é alguma coisa até meio nostálgica e emocionante para Yaakov. E tem uma mensagem muito forte também, além da bondade em si, que é a mensagem do seguinte: vamos casar. Eu quero casar com você. Porque Rachel deu para Eliezer e casou com Yitzhak graças a esse ato. Eu estou dando para o seu rebanho. Talvez pagando uma dívida. Não sei, uma gratidão, né? Uma coisa que ele recebeu, agora eu posso contribuir. É interessante que aqui fala de novo, que ele dá de beber a água para o rebanho de quem? Do irmão da mãe. Sempre a foco é do irmão da mãe. Por que eu estou dando de beber? Porque ele é da família. Porque é a filha dele que eu tenho que casar, e não pelo amor carnal, sentimental, à primeira vista, igual o filme de Hollywood e tal, com Rachel. Não é por isso. O amor, ele vem de algo mais, vamos dizer, santo, kadosh, vamos dizer assim, que seria as ordens do pai, a conexão com a família e tal. O Urash continua, ele fala então que ele tirou simplesmente a pedra, né? E ele fala o seguinte, interessante, gadol. Mas por que ele fez isso? Ele podia fingir que se esforçou, ele podia tirar pá como todo mundo tirava. Por que ele precisou fazer plaft? Parece que ele está querendo se demonstrar para Rachel, né? Mas é o que o Urash fala. Ele fala, gadol. Ele fez isso para saberem que a força dele é grande. Para saberem que ele é forte. Ou seja, daqui a gente vê um negócio que até então a gente não tinha visto, que Yaakov era muito forte, que é uma coisa que até então a gente achava que Esav era forte e Yaakov era fracote. E aparentemente não, Yaakov é muito forte sim. Tá? E não só ele é forte, como ele achou que nesse momento fosse propício ele demonstrar a força dele. Para quem? Para Rachel? Não, para os pastores. Os pastores precisam saber que ele é forte. Porque se os pastores entenderem ele como um fracote, ele nunca vai conseguir influenciar ninguém no exílio. Sim, as pessoas vão estar sempre querendo passar a perna dele, e mesmo assim vão tentar passar a perna nele mais de 100 vezes. Mas é importante entender, eu sou forte, não brinca comigo. Eu tenho força suficiente para conseguir transformar e conseguir o que eu quero. Tá bom? Deixa eu ver só se tem mais uma coisa a acrescentar. Não, vamos continuar. 11. Versículo 11. Vayeshak Yaakov le Rachel. E beijou Yaakov Rachel, levantou sua voz e chorou. Por que Yaakov ele beija Rachel? Certo? Porque a princípio não é correto pelo judaísmo um homem beijar uma mulher antes do casamento. Ainda mais de primeira, assim, mal viu, nunca falou com ela, sai beijando, sim? Então muitos comentaristas, vamos, deixa eu ver por onde a gente começa. Vamos começar pro Ramban, sim? Que é o pshat, é o literal do versículo. Não está escrito Vaishak Yaakov Barachel, sei lá, ou Vaishak Yaakov Rachel, que Yaakov beijou a Rachel. Está escrito que Vaishak Yaakov le Rachel, que Yaakov beijou em direção a Rachel, le Rachel, em direção a Rachel. Ou seja, isso não necessariamente quer dizer que ele deu um beijo físico encostando nela, tá? Muito menos que foi na boca. Não necessariamente, Vaishak não necessariamente é na boca. Então, o Ramban ele vai dizer que esse Lamed, que está escrito Le Rachel, em direção a Rachel, vem dizer que sim, ele beijou Rachel, mas no ombro, ou na testa, na cabeça, e não na boca. Por quê? Porque era a prima dele. E ela era uma criança.
de acordo com o Ramban. E é normal você dar um beijo na testa da sua prima criança, no ombro. Um ato fraterno de carinho entre familiares que não tem nada além disso. Então, esse é o Ramban. Tá? Outra explicação mais profunda é que para Yaakov, dá para ver em alguns lugares, a gente vai mencionar quando a gente for passando por esses lugares, dá para ver que Yaakov ele tinha um outro nível, e assim falam os sábios, principalmente da Kabbalah, que Yaakov ele não tinha mais o Yetzer Hara, ou seja, um instinto, né, de Gilui Arayot, de relações proibidas. Ele já tinha vencido isso. Yaakov, tudo que ele fazia era com santidade e não tinha mais essa tentação carnal dentro de Yaakov, a ponto que para ele beijar a Rachel não tem nada que negre a imagem dele, né? Que é pejorativo, e nem nunca passou isso na cabeça dele. Igual uma pessoa beija o filho, dá um beijo na mãe ou na irmã. Não passa coisa errada na cabeça. Por quê? Porque na mãe ou na irmã, ou até na filha, o pai com a filha, não existe esse Yetzer Hara, não tem esse instinto dentro da pessoa. Então, a mesma coisa, Yaakov. A gente vai ver Yaakov. Daqui a pouco a gente vai entrar mais uma questão que remete a isso. Mas a gente vê claramente que está escrito na Torá, quando ele vai dar as bênçãos antes de morrer para Reuven, que ele fala que você é Reshit Oni, que você é minha primeira força. O que falam os sábios? Minha primeira força, que nunca antes da relação que Yaakov teve sexual com Leá, na qual nasceu Reuven, o primeiro filho, nunca Yaakov tinha visto nenhuma gota de sêmen na vida. E ele tinha, quando casou com Leá, mais de 80, 90 anos. Ou seja, que a vida inteira, mesmo passando por toda a juventude dele, ele nunca fez nada de errado em relação à sexualidade dele. Então quer dizer que ele sim tinha vencido o Yetzer Hara dele nesse sentido carnal, que não é normal, e não é tipo uma missão para todo mundo, não é isso, mas Yaakov ele venceu essa questão. A gente fala que cada patriarca ele venceu um dos 3 principais pecados que existem na Torá. Abraham venceu a questão da idolatria. O Yitzhak ele venceu a questão do assassinato, porque ele faz o sacrifício dele, né, ou ele se dá para Deus. E Abraham é quem traz o nome de Deus para o mundo inteiro. E Yaakov é a relação proibida. A sexualidade estava muito bem resolvida com Yaakov, tanto que é ele que constrói a casa, as Shvatim, as tribos. A Israel são os filhos de Yaakov, ou seja, ele é a santidade da família, né? É ele que traz a família para o povo judeu, e vamos dizer que Abraham traz o conceito de Deus e a negação da idolatria para o povo judeu. O Yitzhak traz a questão de auto-entrega, né, para o povo judeu, até fazer tudo que tem ao seu alcance em prol do objetivo de um sinal de esperança para a humanidade. E o Yaakov vem trazer a questão de família, de sexualidade, de santidade dentro da vida familiar. Então seria essa outra ideia um pouco mais profunda, saindo um pouco mais do literal. O literal aqui é que foi no ombro ou na cabeça. Vai sair quem falou? Opa, temos gente nova? Opa, Jade. Bangu. Exatamente os 3 é Averot de Tamud e Atavot, né? Sim, são essas 3 Averot. E também a gente pode ver que cada pecado que teve na humanidade foi em relação a isso. A Torre de Babel, o dilúvio, a Torre de Babel e Sodoma e Gomorra. Foram 3 pecados, né? Agora vamos tentar encaixar. A Torre de Babel, idolatria. Eles queriam fazer uma idolatria, né, para botar como cabeça do mundo. O Sodoma e Gomorra e o dilúvio. O dilúvio foi que as pessoas estavam roubando uma das outras, né? O dilúvio é relações proibidas. Que as pessoas
estavam pegando as filhas dos homens, como está escrito na Torá, são as relações proibidas, e a Sodoma e Gomorra era o sentido também que não podia fazer bondade lá e estavam matando as pessoas que faziam bondade, então é a questão do assassinato, que os pobres morriam na cidade e não tinha nenhuma justiça social. Então tem 3 grandes pecados da humanidade, também que foram as épocas que a humanidade foi descendo, os patriarcas vão consertando de volta essas questões, que são os 3 principais pecados, né, da humanidade inteira, e também pela Torá você dá vida, como você bem colocou, e você dá vida e não transgride. Então, mas por que Yaakov ele levanta a sua voz e chora? O Rashi ele vai por um caminho um pouco mais aparentemente fora do literal. O Rashi vai falar e chora porque ele viu com Ruach HaKodesh, com o Espírito Divino, né, com a ajuda divina, que Rachel não ia entrar junto com ele no túmulo, ou seja, não seria enterrado junto dele, como de fato foi. Ela está no Kever Rachel, no túmulo de Rachel, em outro lugar, que não é em Hebron, e quem está no túmulo junto com ele é a Leá. Então, que um dia ele se separaria, então ele chora. Davar Rachel, outro motivo, Lefi Sheba Be'adayim Rekanot, aqui é um pouco mais pelo Pshat, que ele veio com as mãos vazias, pobre, miserável, diferente de Eliezer. Quando Eliezer veio, ele veio com pedra preciosa, camelo, tudo que podia, né? Pulseira, colar, tudo. Lavan ficou feliz da vida. Aqui não, ele começa a chorar e fala, cara, você é incrível, eu tenho que casar com você é a esperança para toda a humanidade da gente se juntar para construir Israel, que é a coisa mais importante do mundo, e eu não tenho o que te dar. E você é bonita, como a gente vai ver, e com certeza o seu dote é muito alto. E eu não tenho. Então ele chora, para a questão que eu não tenha condições de arcar com você. Então é isso que o Urash vai falar. Porque, aí o Urash fala, porque o Elifaz, filho de Esav, perseguiu ele, né, para matar ele. Ele falou, vou te matar. Ele falou, não, toma meu dinheiro que o pobre é considerado como morto. E aí ele pega todo o dinheiro, né, versões voavam. Tá, isso é o que o Rashi vai falar. Então, a segunda explicação, que ele chora, é por esse motivo. Outra explicação é um midrash interessante. É um pouco mais difícil de entendimento também, não sei se eu consigo explicar claramente, mas fala o seguinte, por que ele chorou? Então o midrash vem contar o seguinte, que quando ele beijou Rachel, do nada, ele estava conversando com os pastores. Aí do nada ele vai lá, tira... Segundo, que sabe? Vou ver aqui um...